Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado grau de cultura, que também acontecerá em breve. Antes de passar diretamente para o nosso amigo Salvador Barletta Neri, Barletta, como é que pode um baiano ter um sobrenome de italiano? Judeu italiano. Agora já passei, já não teve jeito, mas antes eu quero agradecer os trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa, Luciana, Betânia e Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando nas maquinetas que vocês possuem. Agradeço também firmemente a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos insere totalmente no universo lusófono, que nos dá uma belíssima de uma audiência e, acima de tudo, muito gabaritada. É uma audiência que realmente requer muito da gente. E eu agradeço muitíssimo, Maria Estela Guedes, e espero não decepcionar-te. Antes de passar de novo para ele, eu quero agradecer qual é o nome? A Isabela. Isabela Ribeiro. Isabela Ribeiro, que nos apresentou, não é isso? Isso. Isabela, muito obrigado. Eu acabei não colocando aqui o teu nome na pauta. Qual é o nome da agência? É Editora do Brasil. Editora do Brasil. Isabela Ribeiro é da editora, né? A Renata, que é a editora. Perfeito. Muito obrigado a vocês duas por essa preciosidade aqui. Uma dica para vocês, que essa aqui é muito importante. Existe um portal, um site chamado Sinestesia. Muito legal. Eu aconselho vocês a acessarem, porque ele é capitaneado por uma escritora, a Cláudia Farias. Ele está situado no Rio de Janeiro, mas naturalmente vocês podem acessar. Olha, tudo, não só de cultura literária, mas é cinema, TV, um monte de coisa. Uma menina muito legal que eu gostaria que vocês acessassem. www.revistasinestesia.net. Garanto que vocês não irão arrepender-se. Valeu? Salvador Barletta Neri, agora é oficial, hein? Agora é oficial. Arte educador, Isso. Beleza. Sócio da editora, ou editor da editora Quadro de Giz. Tem mais uma outra editora que você deu o nome? Eu trabalho para o sistema de ensino universitário. Certo. Faço gestor de conteúdos, faço várias formações de professores, palestras, cursos. Quer dizer, você vive no mundo literário, no universo literário, literalmente? Eu vivo no universo literário e no universo de formação de professores, né? Já fui professor, né, da educação infantil, Foi não, acho que quem foi professor nunca deixa de ser, velho. Já visto que... especificamente da sala de aula, né? Já cheguei a assumir a direção, supervisão, né? Trabalhei para o MEC, construir itens para professores, né? Certificação de professores. 30 livros? Mais de 30. Meu Deus. Porque assim tem os livros literários e tem os livros didáticos, né? Livro didático eu já escrevi da educação literalmente infantil, você vive disso. Então, você vive disso? Sim, eu vivo disso. Sim. Eu vivo da gestão de conteúdos, né? Tem a parte literária, que é a parte mágica, né? Que é a parte que não nos pertence, né? Que quando a gente escreve... Como não te pertence? Porque a escrita, naquele momento que você está construindo, né? Eu tenho essa sensação de não pertencimento, porque ele vai ganhar asas, né? Vai ganhar novos olhos, outras pessoas vão ler, outras pessoas vão interagir. Então, tanto aquele ambiente como aquele personagem, né? Que é criado, que a gente dá uma característica ou psicológica, física, né? Ele, de uma certa, na minha opinião, vem, né? Todo aquele processo de criação, a gente não sabe de onde é que vem, né? Uma coisa mágica, e a história está pronta. Mas acho que depois que ela está pronta, ela vai ganhar um novo rumo. Por isso que eu falo de não pertencimento, porque assim, a gente fala muito nessa questão de criar o hábito leitor, mas eu acredito muito que a escrita escolhe as pessoas também. Ela escolhe o leitor. Eu tenho essa sensação, essa coisa gostosa de enxergar a literatura não como uma coisa técnica, mas como uma coisa livre, uma coisa em que o senso comum, que é tão importante o senso comum, de você poder observar um passarinho, de você poder contemplar uma árvore, de você observar as pessoas numa feira livre. Eu acho que tudo isso ele compõe para um autor um lastro
de uma imaginação também focada no real, porque nós somos pessoas reais e vivemos dessa realidade, né? E que falta um pouco de sentimento, falta um pouco de amor, de uma certa forma, não no sentido piegas, mas assim, a gente vive uma sociedade, né, literalmente... Não tão fraterna, né? Não tão fraterna. E muito rápido, assim, no discurso as pessoas agem de uma forma, mas na prática é uma outra relação. E você sabe que eu tenho notado isso ultimamente e tenho conversado, por coincidência, sobre isso, e eu tenho notado, tenho sentido, melhor dizendo, que nos grandes centros é muito difícil você praticar, a não ser a fraternidade, a não ser nesse lance de você, por exemplo, como nós aqui, estamos engajados numa campanha para auxílio de crianças em estado de abandono. Isso. Então, essas coisas pontuais você acaba fazendo. É verdade. Mas a fraternidade no dia a dia, a impressão que me passa é que fica muito difícil para fazer. Porque você é tão, às vezes, recebe tanta ingratidão, né? Que infelizmente acaba te maculando e acaba te marcando de maneira quase indelével. Não vou fazer porque eu vou dar uma de bobo aqui, de idiota. São barreiras. Mas não, né? isso é horrível pensar dessa forma. Com certeza. E analisar, então, é pior ainda. Né? Estou me sentindo mal falando isso para você. Mas é uma realidade que eu tenho vivido ultimamente. Então você vê nas ruas, as pessoas, particularmente na Avenida Paulista, que é o nosso universo muito próximo aqui, você nota que as pessoas estão focadas no seu próprio eu, não cai um cara na rua, ninguém dá atenção e é assaltado, então, opa, tem um assalto aqui, então eu vou para o outro lado e tal, e por aí. Então, essa fraternidade, como você bem falou, pelo menos na teoria, ela é praticável. Mas eu acho que ultimamente está ficando muito difícil praticar isso. Mas aí também, em compensação, a gente tem, por exemplo, algumas aproximações que são importantes, né, pela arte, né? Você tem a literatura, né, que pode despertar essa generosidade. Abre um pouquinho a janela. Abre a janela. Você tem, por exemplo, a questão do cinema, você tem a arte visual, né? A própria internet nas suas comunicações, né? Então você vê que a gente parece que a gente vai chegando ao abismo, né? Por exemplo, hoje você vê adolescentes se mutilando, né? Então, que loucura isso, né, gente? Tá cada vez mais, a gente está ficando dentro de um casulo, né? Dentro de casa, né? É muito importante a questão da interatividade, das redes sociais, mas existem coisas mais importantes do que isso. Por né? exemplo? Acho que você ter essa generosidade, você curtir a vida como ela deve ser curtida. Se possível, se a leitura te escolher, você ler bons livros e há grandes espetáculos, né? Eu sempre falo isso na formação de professores, né? Se a gente tem uma formação em que ela só vai trabalhar com os teóricos, né? E não tem a vivência de sala de aula, mas não tem a cultura, você não vai ao cinema, você não vai a um teatro, isso tudo faz parte da sua formação. Para abrir justamente a janela... Tem que ter um entorno, né? Justamente, abrir essa janela de sensibilidade, porque assim, a formação em si, ela vai além, né? Não é você apenas formar o professor dentro de uma caixinha ou daquilo que ele quer ouvir. É necessário sair da zona de conforto, mas para sair da zona de conforto, a gente tem que o quê? Quebrar as barreiras. Hoje a gente já com uma nova base nacional comum, né? Então essa nova base, de uma certa forma, já é um desafio, como a gente já teve outras diretrizes, referenciais, etc e tal. Mas assim, o que a gente não pode é ficar só no plano da discussão e de receitas prontas, mas assim, mas fazer assim com generosidade. Se dispor a fazer, né? Se dispor a fazer, com muito estudo, né? A gente precisa estudar muito. Não só... O teu ambiente era um ambiente de gente estudada? Sim, meu pai sempre leu bastante. Ajudou bastante. Muito, muito, muito. Então, assim, essa coisa do meu pai ler, né, e ele discutir, ele declamar poesia, a minha mãe no piano, tocando piano, né? Então, assim... Você é um iluminado. Não, sem ironia, você é um cara iluminado. Obrigado. Não, porque você cair, né, num lar desses é realmente algo de unção, né? Você foi ungido ali, literalmente. E numa família de muitos filhos, né? São 8 filhos, né? E todos se sobressaíram na literatura como você? Não, na literatura sou eu, a minha irmã chegou a pintar alguma coisa, um advogado, outros foram... Bom, nada é perfeito, advogado. Estou brincando, hein, pessoal, eu sou também, por isso eu posso. Você falou um negócio agora... Mas que é literário também, claro, né? A advocacia você tem que fazer uma narrativa, que advogado houvera que literato não fora, não é? Justamente. Então deixa eu te falar um negócio. E o curso de Direito te dá uma amplitude fantástica. Justo. Fantástica. Eu posso te dizer, são 5 anos que eu
fiquei internado numa faculdade e, olha, realmente valeu cada segundo despendido ali. Não foi despendício, foi um investimento. Você falou um negócio agora, se você me permite um parênteses rapidinho, não tem nada a ver com o nosso programa. Assistam, quando possível, o mais rápido possível, ao filme O Filme da Minha Vida. Filme brasileiro, dirigido e estrelado também pelo Selton Mello. Eu assisti domingo, fantástico. Olha, eu recomendo que vocês assistam. Nós estávamos falando da tua família. Agora vamos falar dos teus livros todos. Tem um livro particularmente que eu li, e eu quero te perguntar isso antes, comentar antes que eu me esqueça, que o papo flui e a gente vai embora. Que você menciona um menino, como é que é? Balançando... Como é que é? Sonhos, balançando nos sonhos. Balançando nos sonhos. Que eu achei de uma... Todos os seus livros são bons, hein? Muito obrigado. Os que eu li infantis, eu sou um ferrenho batalhador pela literatura infantil. Eu acho que o futuro nosso está na literatura infantil e você é um grande mestre. Desculpe o corpo presente. Mas esse livro particularmente é de uma sensibilidade e depois eu fui ler e sei por quê. Então eu gostaria que você brindasse os nossos amigos com a explicação desse livro em especial. São todos bons. Esses últimos que você editou agora pela Editora do Brasil são muito bons, são fantásticos. Mas esse em especial me chamou a atenção, eu não sabia o porquê. E depois eu fui ler, eu estou vendo que você está emocionada. E eu também me emocionei, achei muito legal, porque é uma força muito grande que você deitou ali com uma sensibilidade maior ainda. Quer dizer, você conseguiu dar forças sem usá-la. Eu acho isso é o talento que você tem. Então, por gentileza, nos fale sobre esse livro que é genial. O Balançando Sonhos ele é especial porque ele trata da questão do autismo, né? No caso, o meu irmão tem a síndrome do pescoço largo. O seu irmão? E ele é autista severo. Então ele era, pela medicina talvez, ele chegasse a 5, 10 anos de idade mais ou menos. O que é um autismo severo? O sujeito não é... porque você tem um autismo clássico, né? Dentro do autismo clássico, que é a dificuldade de comunicação, né? E essa dificuldade de comunicação, de socializar, de interagir, não é tão simples, né? E quando você chega a um grau mais elevado, né, num nível mais forte que é a questão dele, você pode, além de ter os movimentos estereotipados, né, é aquela questão também da mutilação, né, de bater o braço. Eu nunca ouvi isso. Você bate várias vezes o braço na boca, por exemplo. Então tem essa coisa de mutilação, pode... Ele não coordena então os movimentos. Porque assim, ele foi aprendendo, né? Porque na época, né, hoje ele tem 61 anos, né? Então naquela época você não tinha... Hoje, por exemplo, se você vai tanto na escola do estado, ou na prefeitura, você tem a AMA, né, que é um instituto que cuida da questão do autismo. Dentro de algumas escolas públicas, não vamos dizer todas, você tem um apoio de educativo especializado, né, que é uma pessoa que fica na sala de aula fazendo essa ponte com o professor. Aí você tem um acompanhamento fora, né, multidisciplinar, porque perpassa, né, por fono, pela questão da coordenação motora fina, ampla, a questão do neurologista, né, que é um desenvolvimento neurológico, né. Então, o transtorno de espectro autismo, ele engloba muitas coisas, né? Não é tão simples assim. Você vai do clássico, né? Mas você tem o Asperger, né? Que tem uma inteligência em determinada área. Então, assim, a própria ciência, né? Ela vem, como é que se diz? Avançando. Na cura. Na cura ou na... Cura não tem, Não né? tem cura. Você consegue controlar melhor. As pessoas, o familiar é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que o tratamento está mais no familiar do que na própria pessoa, porque tem que entender, justamente, né? Porque a questão assim, de um lado você tem o diagnóstico, a criança pode ser laudada, né? Mas o prognóstico, onde essa criança pode chegar, até onde ela pode alcançar, né? Porque assim, eu penso que as pessoas olham muito para a deficiência, não na eficiência, né, do potencial de cada ser humano. Então assim, você falou assim, fulano é gordo, fulano é magro, né, fulano é preto. Você falou gordo, olhou para mim, por quê? Me explica. Por que isso mesmo? Eu sou magro, por exemplo. Então assim, há toda essa coisa do fenótipo, né, de uma certa forma se prende muito na característica, mas a gente tem que aprender a romper as barreiras,
né? E quando a gente entra no âmbito escolar, nessa questão da educação especial, de uma certa forma, a gente tem uma gama de pessoas com déficit de aprendizagem, né? No Brasil, você tem, por exemplo, o analfabeto funcional. Então, tanto uma criança que tem dislexia ou dislalia, né, dificuldade na leitura, na escrita, descalculia, né, de uma certa forma, ela tem que ter um atendimento especializado. Não só a criança com deficiência, né, física ou deficiência intelectual. O que é necessário é que você tenha uma aula que seja uma aula para todas. Não adianta você matricular o aluno, né, e, de uma certa forma, a inclusão ser uma separação. Né? Ou talvez até uma segregação, porque você pode, por exemplo, dar um conteúdo específico, mas aí você vai dar uma atividade específica para o entendimento e desenvolvimento do aluno, mas pelo menos que seja dentro daquilo que está sendo trabalhado. Né? Então, assim, porque às vezes você acaba segregando, você acaba separando. Então, assim, a inclusão não é só matricular o aluno na escola por lei. É um corpo docente bem formado, bem preparado, a relação com a família que é difícil, porque às vezes a família não aceita. Eu me lembro, na minha infância e na minha adolescência, por exemplo, que as pessoas xingavam a gente por causa do meu irmão, jogavam pedra. Por que isso acontece? Isso é uma questão de estranhamento. Por que acontece o estranhamento? O preconceito vem justamente daí a discriminação. Até bem pouco tempo a gente só faltava bater em albinos. Que loucura isso, gente. Justamente. Então, assim, tudo que é diferente, né, a gente geralmente... Estranho não as aceita. Diferenças, né, você tem um determinado estranhamento, né, mas assim... É por isso que eu digo que a questão do amor, da generosidade, da afetividade, né? Se não tivesse esse amor todo pelo meu irmão, ele não estaria andando, né? Hoje ele não estaria comendo sozinho, ou até hoje, por exemplo, ele não toma banho sozinho, então tem umas determinadas limitações. Agora também tem dentro do autismo os mitos, né? Tipo assim, o autismo não gosta de carinho. Depende do sensorial deles. Alguns realmente, na hora que você vai tocá-lo, né, ou abraçá-lo, ele pode até sentir dor. Às vezes você pode ver uma criança no shopping, por exemplo, fazendo o maior escândalo, mas é por causa do quê? Do barulho. É a sensibilidade dele na questão sensorial. Então, assim, a gente não pode pegar as características e estar achando todo mundo, né? Porque assim, é muito complicado. Hoje, grandes gênios mundial podem ser autistas ou foram autistas, né? E a gente não sabe. Num determinado momento. Porque assim, para você diagnosticar... Né? Você tem, de um lado, o DSM-5, né? Que é um guia dos Estados Unidos, né? Focado em psiquiatria, e a gente também tem o CID, né? O CID, que é de diagnóstico, mas está focado mais na questão da Organização Mundial de Saúde. Então, é necessário que você tenha, de um lado, um guia, né? Um manual, que pode lhe esclarecer, lhe trazer essas características, etc. E tal, mas só que tem que cada indivíduo é um indivíduo. Cada autista tem uma forma eu acho que a base de tudo é o diagnóstico, o bom diagnóstico, o diagnóstico certo, né? O diagnóstico certo. Porque, de repente, você sabe que vai para um caminho errado, você vai ter o fim, tá e também não adianta você laudar uma criança, trazer ela para a escola laudada, né? Se você não tem dentro da escola... Uma pessoa... Se eles não sabem trabalhar com isso. Justamente não sabe trabalhar. Então, assim, isso complica. Então, assim, não é simplesmente colocar ele ali. Então, o Balançando Sonhos, voltando ao livro... Por favor. E a história é um pouco da minha... Meus parabéns pelo trabalho com o teu irmão. Ah, tá. Então, realmente. Assim, aos meus pais, né, a todos nós, também, né? A família toda. Eu acho que quando você rompe as barreiras, né, dos seus próprios preconceitos, porque, assim, a gente, de uma certa forma, vai indo nessa vida e não se percebe. Às vezes uma frase, né, uma atitude é preconceituosa, né? Uma pedra mal jogada. Justamente. Né? Drummond fala das pedras, né? Então essas pedras no caminho são pedras de uma certa forma políticas, né? Porque se a educação fosse vista de uma forma política, eu acho política educacional, né, e focada na ciência, a gente avançaria um pouco mais. Mas assim, é preciso estudo. Então, Balançando Sonhos, ele surge de contar um pouco da minha infância, porque aquela goiabeira ali existia, aquele balanço existia, era real. E eu ficava pensando, né, quando ele estava lá rodopiando os objetos dele, quando ele estava dentro... do universo dele. Não significa também que o autista vive dentro de um mundo fechado, parado, isso é um mito. Né, porque de uma certa forma depende muito da sensibilidade, da afetividade, como você se relaciona com isso. Né? Por exemplo,
Hoje eu moro em São Paulo, né? Meu irmão continua morando em Salvador. Quando eu chego lá, eu abraço, beijo ele. E lógico que ele te usa como condutor para amarrar um objeto, né? Para te levar em algum lugar. Até porque é um chamamento, né? De uma certa forma, mesmo sabendo que ele conduz, né? Que faz parte de um processo de característica, essa coisa dos movimentos repetitivos, né? Alguns autistas, por exemplo, se você mudar até a forma que você coloca o talher na mesa, ele entendeu? já se perde. Ele já se perde, isso cria um conflito para ele. Felizmente, eu nunca tive que lidar com isso, mas é o que eu acho. Imagine você lógico, querer se... porque como às vezes eu brinco com as empregadas em casa, tem que ser igual casa de cego, tudo no seu devido lugar. Se você tirar uma cadeira de um lugar, o cego bate. E o autista deve ser a mesma coisa, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Depende, né? Não é todo autista, isso que eu digo, cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem do mais leve, né, ao mais grave. Isso vai depender muito do diagnóstico, né, do laudo. Mas agora imagine você querer se comunicar e não conseguir se comunicar. Ou quer dizer, o desespero que dá, ou então às vezes você quer manifestar alegria, às vezes ele está gritando. Ele está alegre. Mas ele está feliz, mas ele está alegre. Eu acho que justamente, indo na esteira da tua explicação, que é fantástico isso, porque para nós, a maioria, isso é algo um pouco afastado. Então eu fico imaginando que se ele tenta se comunicar e não consegue, ele vai se fechando cada vez mais. Uma vez que ele não consegue, porque, assim, ele vai embotando, né? Imagino. Por isso que uma equipe multidisciplinar é importante, porque você vai olhando o comportamento e de uma certa forma, todo mundo aprende. Todos nós aprendemos. Sim. Se ele aprendeu a andar e a comer, que seria impossível, mas hoje, por exemplo, não toma banho, quer dizer, tudo isso depende de quê? Além do afeto da família, né, do acolhimento da família, esse acompanhamento. Então, assim, a escola, enquanto instituição, né, e que está recebendo esse aluno, ela precisa o quê? Ela precisa ter uma relação bacana com a família. E precisa também saber se a família aceita. Né? Se ela aceita, né, porque às vezes fala assim, tem cura. Essa história de tem cura, sabe? A ciência está avançando. A gente pode falar agora perfeitamente que cura não tem. Você vai nascer autista, você vai se desenvolver adolescente autista, efeitos, né? E você vai ter a velhice autista. Não é nem controlar os efeitos, é entender os efeitos, os procedimentos. Né? Justamente, porque assim, eu penso sempre pelo ponto de vista de você aprender a se afastar para se ver na situação, né? Você se ver na situação, no afastamento, e você também se distanciar. Por que é importante esse distanciamento? Para agora você refletir, você repensar, você ver as pontas das questões. E como interagir, né? Porque assim, quando eu vou fazer formação de professores, né, então assim, o meu trabalho é de coeducador, é de sensibilizar. Né? Eu não vou me ater à questão do diagnóstico em si, mas assim, o prognóstico, mas dentro dessa sensibilidade, sensibilizar o professor a romper seus medos. O primeiro passo é o medo. O que é que eu faço com esse aluno? Mas fala, desculpe te interromper, que agora, senão eu acabo fugindo. Você fala que, você acabou de mencionar que ensina professores. Isso, faço formação de professores. Ué, que medo a pessoa pode ter se ele está lá propenso, se ele se matricula num curso de formação para professores, é porque ele se acha capaz de ensinar alguma coisa. Que tipo de medo, que tipo de problema essa pessoa assim, pode ter? Essa formação é uma formação mais específica, né? Por exemplo, vamos dizer que você nunca teve contato com uma criança autista, ou com síndrome de Down, ou Asperger, ou a tua especialização é essa para o autismo? Não é assim. Eu não sabia disso. A questão não é especialização. Então, assim, o fato, por exemplo, de eu ter um irmão, né, autista, polissidrômico, né? Você nunca vem com uma síndrome só. Né? Então essa questão do intelectual, né? Essa questão neurológica vai muito além, vai depender de indivíduo para indivíduo. Né? Então, de um lado, assim, o que eu falo dos medos, assim, o que é que eu vou fazer com essa criança? Né? Se eu não estou preparado, se a universidade não me preparou, se eu não fui preparado, por exemplo, para construir atividades. Mas aí, por exemplo, no caso da escola particular, ela tem que ter um apoio educativo especial. Né? Ele precisa ter uma classe multifuncional. Dentro dessa classe multifuncional, dependendo da deficiência da criança, né? O cega, o surda, o Down, o funcional, né? Na dislexia, disfasia, etc. e tal, descalculia, você preparar,
ter essa pessoa que estudou para isso, ela é especialista nisso. A minha especialização não é essa, a minha especialização é sensibilização. É a sensibilização para que você entenda que as barreiras são barreiras de aprendizagem. Aquele aluno que não sabe nem ler, nem escrever e nem calcular, também ele está num processo, não é, de déficit de aprendizagem, de conhecimento. Então, também é uma deficiência a ser corrigida. Vamos aspirar a questão da deficiência. Sim, claro. Então, por que eu preciso corrigir isso? Eu preciso o quê? Arrumar metodologias didáticas, né, eficazes e eficientes, que rompa essas barreiras para que o aluno aprenda a ler e escrever com significado. A mesma coisa vai acontecer com o menino autista, né? Geralmente o autismo atinge mais os meninos, né? Não que não atinja as meninas, mas eu preciso o quê? Eu tenho metodologias didáticas específicas, né? Com um apoio especializado, com a equipe multidisciplinar, para que, além de eu dar uma aula ali, eu possa o quê? Fazer uma atividade, enquanto não seja uma atividade, por exemplo, eu estou falando sobre o corpo humano e o menino está lá cobrindo azinho, ezinho, fazendo coordenação motora fina. Então ele precisa participar desse processo. Então é criar instrumentos. Um processo, né, de chamamento também. É, justamente. De atrair a atenção dele. A gente já vive numa sociedade de recursos. A palavra recursos é horrível, né? Recursos materiais, recursos humanos. Né? Na verdade, a gente precisa trabalhar com humanidade, trabalhar com ações reais. Né? Essas ações reais é que vão determinar esse crescimento. Quando eu fiz o Balançando um Sonho, né, eu não tinha a pretensão, por exemplo, de eu vou agora entrar de cabeça nessa área, eu vou estudar, eu vou me especializar. Não, pelo contrário. É mostrar, através da literatura e de outros personagens, né, porque ele vai balançando o sonho, ele vai aprendendo valores, né? Ele aprende com Peter Pan, nunca crescer, né? Ele aprende com a Branca de Neve, a questão que é inveja, né? Dói, não constrói. Mas é passar uma mensagem positiva de que aquele ser humano existe, aquele ser humano é importante para uma família, aquele ser humano é que nos ensina, aquele ser humano faz com que a gente rompa as barreiras dos preconceitos, da discriminação, e é uma delícia maravilhosa, né? Você poder, né, ter a felicidade de nascer, né, um ambiente onde você tem... É acolhido, né? Você é acolhido. E você também começa a pensar a vida por outro prisma. Você começa a ressignificar a sua vida, porque o que é estranho para os outros já está dentro da normalidade para você. Não, e o que é normal, né? O que é ser normal? Não, e o que eu acho que também, para quem não tem essas síndromes e essas outras que você mencionou aí, é também um momento de agradecer à natureza por você não tê-las, né? É. Porque, olha, você vê cada coisa. Às vezes eu falo para eles, olha, dá uma passadinha lá na ACD, passa algumas horas num pronto-socorro municipal para você ver o quanto você é bom ou está bem. Meu caro, vamos falar do teu. Eu queria saber de você o seguinte, como que é o teu, porque você é bastante prolixo, você é profícuo, você escreve bastante. Qual é o teu mecanismo de produção? Como é que você tem um horário, você senta para escrever e nós temos só 2 minutinhos. Tá, eu gosto muito de escrever na madrugada, né? Então, assim... Bem-vindo ao clube. Então, assim, a madrugada eu acho que ela tem um silêncio particular e íntimo, mesmo que esteja um barulho lá fora, não interessa, mas de uma certa forma você tem um leque bem maior de concentração, né? Posso até estar ouvindo o Pink Floyd paralelo a isso, mas a questão não é essa. Eu gosto de estar concentrado. Então, assim, escrever conteúdo didático é uma pesquisa mais profunda, né? A literatura é um chamamento, ela vem, ela te chama, ela te recebe. Quer dizer, você recebe um insight, vamos chamar assim, uma inspiração, e o teu talento descreve. Por exemplo, às vezes eu posso estar no metrô, posso estar andando de bicicleta, posso estar aqui conversando com você, de repente, alguma palavra, alguma ação, alguma observação mais atenta me desperta. Aí, às vezes, aquela história fica na minha cabeça, mas na hora que eu sento, ela sai de vez. Olha só, então você é Ela sai toda. Você é realmente um iluminado, porque eu, às vezes, tenho cada ideia e dali 5 minutinhos vai embora. Aí já é velhice mesmo. Sofremos do mesmo mal. Meu cara. O mal bom, né? Que é uma outra questão a ser resolvida na escola, é questão de idoso também, né? Eu antes de encerrar, eu quero lembrar para vocês o seguinte. Dia 12 agora de agosto, a editora Scortese, ou o grupo editorial Scortese, vai completar 35 anos
de labuta, de muito trabalho, de um trabalho laureado, diga-se de passagem, sempre sob o comando de João Luiz Cortez. João, receba aqui as nossas congratulações e quem quiser participar do festejo, eu gostaria que vocês participassem, Rua Deputado Lacerda Franco, número 96, em Pinheiros, aqui em São Paulo. 35 anos não é para qualquer um, né? Verdade, muito tempo. Meu caro, tem algum livrinho no forno? Rapidinho, sim ou não? Eu tenho Rosa e Azul, que fala da questão das crianças transgêneros, a menina do Turbante de Luz, que é a questão do empoderamento, né? A questão Você está intimado a lançá-lo aqui. Vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um grande prazer. Pessoal, conversamos aqui com essa figuraça baiana porreta. Salvador Barlet, quase que eu falo Sebastião. Salvador Barleta Neri, que nos engrandeceu sob maneira. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Que eu sei que você veio correndo. Ok, grande Pessoal, abraço. Obrigado. Pessoal, obrigado pela paciência, audiência. Até logo mais. Tchau, tchau.